Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa da nova série do nosso Musical Informal. Nosso convidado de hoje é um pianista, compositor e professor muito querido em Juiz de Fora. Estou falando do meu amigo Guilherme Veronese. Bem-vindo, Guilherme, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, Silvio, muito obrigado. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com o seu convite, inclusive porque eu sou muito grato a você, porque quando eu cheguei em Juiz de Fora, há 15 anos, você me acolheu, como professor, como maestro. Então, realmente, eu estou muito feliz em poder participar aqui do programa com você. Guilherme, fale-nos um pouco sobre a sua cidade e os motivos da escolha de morar em Juiz de Fora. Bom, eu sou de Monte Alto, interior de São Paulo, uma cidade pequena, mas muito boa. E lá eu comecei a estudar piano muito cedo, com 7 anos, numa escolinha de música, depois passei para o conservatório. E aos 14 eu já estava tocando na noite, em quermesses, comícios, depois com bandas de amigos. E aí, na época de prestar o vestibular, eu vi que a faculdade de música não seria para mim naquele momento, resolvi prestar outra coisa. Prestei jornalismo e aí que Juiz de Fora entrou na minha vida. Eu descobri que aqui tinha uma faculdade muito boa, vim para cá prestar vestibular, gostei da cidade, passei e me mudei para cá para estudar. E aí quando eu cheguei aqui, eu lembro de ficar louco assim andando na Rio Branco, na rua e ver os cartazes do Pro Jazz, aquele tanto de shows, de programação, de jazz que tinha para cima e para baixo. Falei, poxa, eu estou no lugar certo, né? E aí eu fiz a faculdade até o final, concluí a faculdade de jornalismo, mas nunca exerci. E já durante a faculdade não tem jeito, né? A música chama a gente onde a gente estiver. Eu comecei a tocar com os amigos durante a faculdade, te conheci, comecei a fazer o curso de harmonia, depois estudar com você, você me chamou para tocar na orquestra do Pro Jazz, aí eu comecei a conhecer outros músicos e aí eu comecei a fazer bailes, barzinhos e comecei cada vez mais a trabalhar com música. Então aqui em Juiz de Fora foi a cidade que eu me profissionalizei de fato com música, sou muito grato à cidade que me acolheu super bem e aqui estou até hoje. Conte-nos um pouco sobre a sua experiência acadêmica.
Depois que eu acabei a faculdade de jornalismo, então eu já estava trabalhando com música, e aí eu fui estudar na Bituca, a Universidade de Música Popular em Barbacena. Lá eu fiz piano e arranjo, estudei com grandes professores como Ian Guest, Felipe Moreira, Gilvan de Oliveira. Fiquei estudando 4 anos lá, foi uma ótima oportunidade para eu me especializar em várias questões de música popular, de se trabalhar com música mesmo, de conhecer muita gente. E assim que eu acabei a Bituca, eu fiz o bacharelado em piano aqui na UFJF, onde eu estudei com o André Pires, grande professor também. E aqui na UFJF, então, eu me dediquei a um repertório de música erudita, um repertório que eu gosto muito também. Então, toquei peças de Beethoven, de Chopin, de Debussy, eu gosto muito de estudar esse repertório. Além de ter tido contato com várias matérias, como história da música, contraponto, análise de harmonia da música erudita, que tem uma visão um pouquinho diferente, enfim, foi uma experiência bem legal também. E depois eu fiz o mestrado em música na UFMG, em Belo Horizonte, onde eu estudei com o pianista norte-americano Cliff Corman, que também foi uma experiência muito legal. Eu aprendi bastante, assim, consegui absorver muita coisa, tendo contato com ele e com os demais professores lá do mestrado também. E aí no mestrado eu também desenvolvi uma pesquisa sobre arranjo na música popular a partir da música gaúcho, Quarta-Jaca, da Chiquinha Gonzaga. Então eu pesquisei como que alguns pianistas trabalharam suas versões e como que eu poderia aplicar isso também em versões de música instrumental. Guilherme, além da sua participação em grupos de Juiz de Fora, com que outros artistas você tocou e em que outras cidades você se apresentou?
Olha, Silvio, eu tive uma oportunidade muito boa lá em Belo Horizonte. Eu toquei por mais de 5 anos com um grupo chamado Canta Brasil, que é um dos grupos que fazia as apresentações Minas ao Luar do Sesc Minas Gerais, que é um projeto que leva música de graça nas praças das cidades. É um projeto muito estimado, né, pela população. E foi muito bacana porque eu atuei como pianista nesse grupo e também como arranjador. Eu era responsável pelas harmonias, pelas partituras, o que foi um grande desafio porque a média de idade, de trajetória artística de todo mundo do grupo era muito maior que a minha. Eu era o mais novo ali disparado, mas, poxa, eles me acolheram super bem. Então a gente rodou aí de norte a sul do estado fazendo apresentações, também gravamos um DVD. E além disso, aqui em Juiz de Fora, com o quarteto do clarinetista Caetano Brasil, me apresentei em cidades como Fortaleza, Juazeiro do Norte, Rio de Janeiro, uma experiência bem bacana também. E também com vários artistas aqui de Juiz de Fora eu tive a oportunidade de gravar, são quase 15 gravações entre CDs e DVDs, e atuando como pianista ou como pianista e arranjador também. De um modo geral, em quais estilos você se baseia para as suas composições, para os seus trabalhos? Bom, recentemente eu tenho dedicado meu trabalho para música instrumental e mais especificamente, ultimamente eu tenho lançado composições para piano. Acabei de lançar um EP com 5 músicas autorais em todas as plataformas de música. E aí essas composições para piano, elas se aproximam um pouco da música clássica, até são chamadas de neoclassical. E aí as minhas referências são os compositores, Debussy, Satie, Beethoven, mas eu tento aliar essas influências com a linguagem harmônica do jazz, com o que eu ouço nas trilhas sonoras, que eu gosto bastante também de observar. Então eu estou nesse momento lançando composições instrumentais para piano, mas que não tem improvisação, são composições escritas do começo ao fim. Mas eu tenho o meu trio também, com Gladstone Vieira na bateria, Adalberto Silva, onde a gente trabalha um repertório de música popular. Também faço parte do quarteto do clarinetista Caetano Brasil, como eu já citei, né? Então eu tô nesse desafio da música instrumental e aí tentando achar o meu caminho. Eu gosto bastante de explorar o piano, sabe, assim, em termos harmônicos, e aí todas aquelas harmonias que a gente ouve dos pianistas como Bill Evans, Chick Corea, mas também explorando a partir da música erudita, as texturas. Acho que o piano é um instrumento muito rico e tem muito a ser explorado, né?
premiações você já recebeu e quais foram elas? Com o grupo do Caetano Brasil, ano passado a gente recebeu indicação ao Grammy Latino na categoria Melhor Disco Instrumental pelo CD Cartografias. Foi uma surpresa, uma honra, né, muito grande pra gente. E em 2019 a gente foi finalista do prêmio BDMG Instrumental em Belo Horizonte e acompanhamos o Caetano no primeiro lugar do prêmio Nabor Pires Camargo Instrumentista na cidade de Indaiatuba também em 2019. Guilherme, na sua concepção, como será a música do futuro? Silvio, em termos estéticos, eu acho que eu não me arrisco a dizer, porque a criatividade humana, ela praticamente não tem limites, né? Então a gente nunca sabe o que de novo vai aparecer. Agora, em termos de produção e consumo de música, na realidade eu acho que a gente já está vivendo esse futuro. Muito por conta da internet. Então hoje praticamente as pessoas não lançam mais mídias físicas, né, CDs, ou se lançam por um saudosismo, tem muita gente lançando em vinil, mas enfim, todo mundo está lançando nas plataformas de música hoje, as plataformas de streaming, né, como Spotify, Deezer, YouTube. E eu acho que isso permite muita coisa, isso muda muita coisa, porque você tem acesso a músicas do mundo inteiro. Então eu acho que esse já é um futuro que a gente está vivendo. E eu acho que cada vez mais a gente vai ter uma música mais nichada, uma música em nichos, assim, com vários gêneros específicos convivendo ao mesmo tempo. Isso por conta das plataformas de música, mas eu acho que também por conta da facilidade que a gente tem hoje para produzir música, né? Eu mesmo gravo minhas músicas aqui em casa, utilizando instrumentos virtuais. Eu sei que tem muitos colegas que também gravam em casa ou gravam em estúdios mais acessíveis, então é mais possível a gente fazer música hoje e lançar para o mundo. Então acho que isso vai permitir realmente que vários gêneros convivam ao mesmo tempo. E eu não sei, eu arrisco dizer que eu não sei se a gente vai ter, como a gente teve, por exemplo, né, uma determinada década que depois foi considerada a era do samba, a era do rádio, a era da bossa nova. Eu acho que cada vez mais vai ser difícil a gente olhar para uma década ou para um determinado tempo e falar que foi de um gênero, porque eu acho que cada vez isso vai ser mais nichado e com a internet tem essas possibilidades.
conselhos você daria para quem está ingressando na carreira musical? Bom, eu acho que você deve começar o quanto antes, né? O quanto antes você tiver a oportunidade de começar a trabalhar com música, viver a experiência, né, da música mesmo, eu acho que é bom. Se especializar, estudar bastante, conhecer muito o seu instrumento. E eu acho que principalmente saber que hoje tem várias possibilidades de atuação quando a gente fala trabalhar com música. Então eu acho que a principal, a mais comum que as pessoas imaginam é tocar. Você tocar, né, em palcos, vários deles que sejam na noite. Mas não é só isso, você pode atuar como professor ou professora de música, você pode atuar em estúdios com produção musical, produzindo trilhas sonoras, compondo trilhas sonoras para filmes, videogames, trabalhar com edição de partituras, então tem várias possibilidades. E mesmo quando você escolhe o caminho de instrumentista, você vai escolher se você vai ser mais um músico acompanhador, sideman, né, que a gente costuma chamar, ou se você vai ter seu próprio trabalho. Então eu acho que é você começar o quanto antes, escolher seu caminho e se especializar nele ao máximo. Na verdade, o que é mais comum de acontecer é a gente atuar em mais de uma frente, né? A gente tocar na noite, ser professor, ou trabalhar em estúdio e fazer arranjo. A gente tem que ir abrindo essas frentes de trabalho, né? E principalmente, sempre estude para ficar consciente do que você está fazendo. Assim, evita de subir num palco vendido, sabe, sem saber o que vai rolar. Claro, quando possível, né? Se prepara, tenha bastante consciência que com o tempo você vai encontrando o seu caminho, a sua forma de expressar a sua música, mas tem que estudar bastante. Guilherme, gostaria que você escolhesse uma música para tocarmos juntos e encerrarmos o programa. Bom, eu gostaria de ter a honra da gente tocar uma música minha. Ela se chama Tarde, é uma balada, eu compus em homenagem às tardes frias aqui em Juiz de Fora, na época do outono e inverno. E ela também tem uma influência das harmonias do jazz, como eu estava comentando, né? Então vai ser um prazer tocar essa música com você, Silvio.
Guilherme, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, eu que agradeço, adorei a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho, lembrar um pouco de quando eu cheguei em Juiz de Fora. Eu quero convidar você que está assistindo a gente para me acompanhar nas redes sociais, no Instagram Guilherme Veronese Piano, no Facebook, no YouTube e no Spotify é Guilherme Veronese. Vamos manter contato. Obrigado, Silvio. Bem, assim encerramos mais um programa da nova série do nosso Musical Informal. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal. Esse é o nosso maior incentivo. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo